Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa de entrevistas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do Núcleo de Comunicação do ICB. Nós temos os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção do professor Carlos Taborda, que é também vice-diretor do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB, na sua divulgação científica e também institucional. Muito bem, este ICB em Pauta está relacionado aos 5 anos da primeira morte por Covid-19 no Brasil, ocorrida no dia 12 de março de 2020. No dia 12 de março de 2025, algumas semanas atrás, portanto, o Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência, Ciência, da Unifesp, lançou o Acervo da Pandemia de Covid-19. Esse acervo está dentro de um site em que se reúnem lá documentos, vídeos, entrevistas, fotos, matérias jornalísticas, todas relacionadas à gestão da pandemia do Covid-19 no governo Bolsonaro. Há também o contraponto da ciência às notícias falsas ou as veiculações de desinformações por parte do governo federal e também de algumas instituições que naquele momento tiveram uma postura negacionista. Para falar com a gente sobre o acervo da pandemia, nós temos aqui a professora Soraya Ismaili. Ela é farmacologista, professora titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. A professora Soraya, ela foi reitora da Unifesp de 2013 a 2021. Nós vamos aqui, Soraya, te explorar amplamente como farmacologista, como coordenadora do Ciência e também como ex-reitora da Unifesp. Professora Soraya, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada, José Roberto. Muito bom estar aqui com vocês. É uma honra, uma satisfação com todos da sua equipe, da equipe deste programa e também com todo o pessoal do nosso ICB-USP, nossos colaboradores, as pessoas com as quais nós estamos sempre em contato, realizando e construindo a ciência brasileira. Maravilha. Soraya, a primeira questão, né, para você abordar com a gente, o que é o acervo da pandemia? Quais foram os objetivos, quais são os objetivos do Ciência em ter construído esse acervo? Bem, o acervo, ele é o produto de uma das linhas de pesquisa do nosso Centro Ciência. O Centro Ciência, ele foi criado há 4 anos, em 2021, quando eu e outros colegas saíamos da reitoria da Unifesp e utilizamos muito da nossa experiência na gestão. Depois de 8 anos de gestão, nós buscamos congregar as informações que nós já tínhamos, o momento que nós estávamos vivendo, que era um momento de pandemia, de crise sanitária, e também buscávamos uma perspectiva da produção de dados e de pesquisas que pudessem colaborar com a formulação de políticas públicas. Inclusive também porque vivíamos um momento de grande disseminação da desinformação a respeito das vacinas, e nós queríamos, então, tratar do tema das vacinas e da pandemia e da desinformação em torno da pandemia. Passados alguns meses, nós produzimos algumas pesquisas sobre a contribuição das universidades durante a pandemia, que foi uma contribuição enorme, grande, fantástica e super importante para que nós pudéssemos preservar a vida de tantas pessoas e conseguimos evitar
mais problemas do que nós já estávamos tendo, porque as universidades atuaram fortemente na produção de pesquisas, na produção de conhecimento, e nós procuramos congregar estas informações em 2022, em 2023, até que chegou um determinado momento que nós decidimos que esta linha de pesquisa do Sou Ciência deveria também congregar, esta linha de pesquisa do Sou Ciência deveria congregar as informações e as desinformações que estavam sendo veiculadas sobre a pandemia. E por isso nós tivemos a ideia, em 2023, da criação de um acervo, né? E inicialmente era um acervo, nós não sabíamos o tamanho que esse acervo ia ter, mas a intenção era juntar as informações sobre a pandemia, como estavam operando e trabalhando os grupos que trabalham a desinformação intencional sobre a pandemia e, ao mesmo tempo, esclarecer a população sobre o que diz a ciência. Então, nós fomos juntando dados, juntando entrevistas, vídeos, trabalhos publicados e também relatórios, como o relatório da CPI, da Covid, e o relatório do CPDISA, que é um centro também de estudos da USP, da Faculdade de Saúde Pública, que estudou e tem estudado a questão da pandemia e suas consequências, as consequências da política que foi desenvolvida durante essa pandemia, a pandemia até 2022, e que levou ao óbito muitas pessoas, levou a óbitos que poderiam ter sido evitados. Então, nós decidimos juntar este material como um memorial, como um acervo mesmo da pandemia, em que as pessoas podem acessar e ver como operam os grupos que trabalham a desinformação intencional e o quanto isso prejudicou a população na luta contra a pandemia. Soraya, do ponto de vista das famílias das vítimas, o acervo pode ter um sentido especial, uma utilidade jurídica visando reparação, etc.? Sim, tem uma importância científica, porque nós estamos, é um trabalho científico que junta evidências, que analisa os fatos de maneira acurada, de maneira detalhada, e congrega esses dados para a sociedade brasileira. E, como parte da sociedade brasileira, nós temos as vítimas da Covid, os familiares das vítimas da Covid-19, e existem associações que juntam estes familiares, e nós trabalhamos, para este acervo, nós trabalhamos com a AVICO, que é a Associação das Vítimas da Covid, dos familiares das vítimas da Covid-19. E o acervo, ele contribui com o trabalho de várias outras pessoas, do pesquisador Pedro Halal, que fez um trabalho excepcional em relação a isso também, apresentou durante a CPI da Covid no Senado, também o trabalho do CPDISA, que eu já mencionei, e vários outros epidemiologistas e também sanitaristas que buscaram evidências e que continuam trazendo, congregando para a sociedade brasileira também ter a sua proteção e ter os seus direitos preservados. Quer dizer, o acervo, ele contém um conjunto de documentos que, de alguma maneira não, que claramente explicitam a postura do governo Bolsonaro em relação à maneira como esse governo fez a gestão da pandemia. É dessa maneira que a gente pode traduzir? Sim, nós temos, o acervo tem
este componente, que é mostrar a política que foi desenvolvida pelo governo federal naquele momento, nos momentos cruciais da pandemia, entre 2020 e 2022, que foram os momentos mais dramáticos em que nós tivemos, especialmente no ano de 2021, em que nós tivemos várias semanas em que nós tínhamos 4 mil mortes por dia. Então, naquele momento, foram várias semanas, não foi um dia ou dois. E mesmo que fossem um dia ou dois, também temos que apurar todas essas situações que ocorreram e a política que foi desenvolvida. Mas, para isso, nós fazemos de maneira bastante estudada, com as evidências científicas, como eu volto a dizer, mencionar, e isso é muito importante, porque não são afirmações sem embasamento, não são afirmações que são sem um componente e sem uma análise de fatos que nós temos hoje e que comprovam, podemos dizer assim, que houve um conjunto de ações que coordenadamente levou a uma política e ao óbito de muitas pessoas, e óbitos, muitos destes que poderiam ter sido evitados. Por exemplo, se as vacinas tivessem sido compradas em 2020, porque existia a possibilidade da compra antecipada já em 2020 e que não foi feito pelo governo Bolsonaro. Então, estas evidências estão também registradas. Por outro lado, não é só o governo Bolsonaro que operou para a desinformação. Nós temos um conjunto de atores, de entidades e de influencers que passaram a operar a desinformação na sociedade, e isso também é objeto de estudo do Sou Ciência, ou seja, a criação desse ecossistema que foi criado para disseminar notícias falsas ou notícias distorcidas. No início, nós tínhamos muito a notícia falsa, né, no início da pandemia. Depois, nós passamos a ter uma modalidade mais aprimorada, que não era uma notícia falsa propriamente, mas sim notícias que eram transformadas, distorcidas, um dado científico, inclusive verdadeiro, verídico, que era distorcido para passar uma informação errada e fazer a população acreditar em algumas notícias, em algumas informações que, na verdade, não eram verdadeiras, né? Na verdade, não eram verdadeiras. Então, atualmente, é todo um sistema que nós temos que é capaz de transformar uma notícia em algo palatável para o público, mas disseminando uma coisa falsa. Quer dizer, o acervo, ele põe frente a frente a desinformação ou a notícia falsa ou mentirosa ou distorcida com o que a ciência diz. Exato. O acervo, exatamente, o acervo faz exatamente isso. Ele não só congregou, não é só um repositório, mas também de notícias, de dados cadastrados, que estão todos cadastrados, estão muito bem organizados, vídeos, referências, relatórios, fotos, podcasts, vários dados que estão lá, mas também a cada notícia falsa ou distorcida, nós temos o contraponto, que é o que diz a ciência. E o nosso contraponto, o que diz a ciência, é com base em evidências científicas. Então, nós trazemos a notícia, mas a notícia falsa ou desinformação ou distorcida, mas ao mesmo tempo o que é verdadeiro, podemos dizer assim, o que seria realmente com base na ciência.
Soraya, qual é o tamanho do acervo hoje? O acervo tem mais de 140 evidências, 140 dados que podem ser investigados, está aberto, todas as pessoas podem acessar, mas existe um número já de recortes de informações, de dados, de materiais que nos foram enviados, e em breve nós já podemos dizer que entre o que está publicado e o que está em vias de publicação, já temos mais de 260 evidências. E o acervo da pandemia, ele supõe um acervo dinâmico, né? Exato. As pessoas podem colaborar, o Sou Ciência vai continuar trabalhando em cima do acervo. Como é que, assim, daqui para frente, né, o que a gente pode esperar do acervo, além do que ele já tem? Perfeito, essa é uma ótima pergunta, porque hoje nós temos lá publicado 140. Daqui um pouco nós vamos ter mais de 260, como eu já mencionei. Então, estão chegando novos materiais. Nós estamos recebendo entrevistas, né, pessoas que deram entrevistas, pessoas que escreveram artigos ou que escreveram notas contrapondo a uma informação errada que tinha sido divulgada. Então, nós temos pesquisadores contribuindo conosco, isso é muito importante, jornalistas também. Então, as pessoas podem entrar no acervo, lá tem um campo específico que pode ser acessado e a pessoa, o colaborador, a colaboradora, pode acessar, deixar os seus dados e nós entraremos em contato para recolhermos o material. E é importante dizer que todo o material é muito bem analisado, para que nós não tenhamos erros também de publicação, é muito bem analisado, também a fonte é checada, né, e nós temos todo o cuidado e toda a curadoria antes da publicação dos dados que estão sendo enviados. Soraya, o Sou Ciência, ele está vinculado, né, à Unifesp, e eu acho que dá para entender aqui que o acervo é a continuação ou a continuidade de uma ação, de um conjunto de atividades da Unifesp durante a pandemia, né? O que você, aqui, já que o nosso assunto aqui é a pandemia, né, principalmente vis-à-vis a ciência e a universidade, como é que você lembra aqui rapidamente o papel que a universidade brasileira teve para mitigar, minimizar, reduzir os prejuízos à saúde pública durante a pandemia? Bem, a pandemia da Covid-19, apesar dos cientistas esperarem, né, os grandes estudiosos na área de virologia, que não é a minha área, mas nós lemos muito, né, sobre isso, apesar de nós termos tantas pessoas estudando e fazendo já predições que nós teríamos uma epidemia de grandes proporções, nós não sabíamos exatamente quando ia acontecer e como, né? Não fomos pegos de surpresa, porque sabíamos que ia acontecer, mas a forma e a intensidade, o tamanho, as proporções, elas foram maiores do que o sistema todo, no mundo inteiro, poderia imaginar ou poderia prever naquele momento. Então, nós tínhamos, sim, pesquisas em andamento, e felizmente, por termos pesquisas, por já conhecermos a família dos coronavírus, por já tínhamos tido outros estudos com o Zika vírus, por exemplo, com outros agentes etiológicos de outras epidemias, nós então nós tínhamos um conjunto de informação, uma capacidade instalada, e continuamos a ter, temos até uma capacidade maior agora, mas nós já tínhamos uma capacidade instalada para produzir conhecimento em torno do que estava acontecendo. Então,
as nossas universidades, que são grandes produtoras de ciência no nosso país, principalmente as universidades públicas, e em São Paulo, as 3 universidades estaduais, as 3 universidades federais, o Instituto Federal e mais vários institutos de pesquisa que o Estado de São Paulo tem, nós, como o Instituto Butantan, por exemplo, nós rapidamente nos organizamos para entender o que estava acontecendo. Nós não sabíamos muito o que ia acontecer, mas fazíamos estudos para chegarmos a formas de combater o vírus e de tratar a doença, que é uma doença avassaladora, uma doença dramática, e que logo acometeu muitas pessoas. Então, nós nos organizamos, no caso da Unifesp, eu estava reitora, e nos organizamos rapidamente, criamos um comitê com a alta gestão da universidade, e isso aconteceu com outras universidades também, para que nós pudéssemos dar assistência aos nossos profissionais de saúde que estavam no hospital universitário, mas também para dar assistência aos nossos estudantes, aos nossos profissionais todos da universidade e para a população em geral, inclusive a população do entorno da Unifesp, dos entornos, né, dos nossos campi. E isso aconteceu com todas as universidades. E logo também nos organizamos para fazer muitas colaborações. O Sou Ciência fez um painel onde tem as contribuições das universidades brasileiras para o combate da pandemia, para combater a pandemia, e também para favorecer a vida, para salvar a vida das pessoas, né? Então, tem lá mais de 1.100 ações, entre elas, os estudos das vacinas. Então, a vacina de Oxford, que foi coordenada pela Unifesp, a Coronavac, que foi coordenada pelo Instituto Butantan, e assim como vários estudos de medicamentos, como, por exemplo, os corticoides, que nós não sabíamos que poderia, e fizemos esses estudos que mostraram que poderia melhorar e aumentar a sobrevida dos pacientes que estavam internados com gravidade. Depois, a heparina, a descoberta de que a heparina poderia salvar vidas também, e por aí vai, né? Foram inúmeras contribuições. Nós publicamos isso, está no nosso site do Sou Ciência, e, além disso, produzimos também muitas outras coisas, por exemplo, tecidos antivirais, quando nós não tínhamos como comprar os tecidos para fazer máscaras, porque isso era importado. O mundo inteiro estava correndo atrás dos tecidos, né, para poder confeccionar as máscaras. Os respiradores, nós aprendemos a fazer respiradores. Então, nós tínhamos a capacidade instalada para produzir conhecimento rápido para salvar vidas e combater a pandemia. Então, foi um grande movimento, muita colaboração. As nossas universidades deram exemplos para o nosso país, eu posso dizer, porque foi um exemplo de união, de colaboração e do verdadeiro sentido da universidade. Soraya, do ponto de vista do sistema de saúde, o que a gente aprendeu com a pandemia da Covid? Bem, nós aprendemos uma coisa que está começando a ficar um pouquinho mais esquecida agora, né? Mas a primeira coisa que a gente aprendeu, e que no primeiro ano, principalmente, eu acredito ainda, mas acreditava fortemente que ia haver uma mudança muito rápida em termos das colaborações. Então, nós já sabíamos que, na ciência, nós já sabemos que não se faz ciência, principalmente o tipo de ciência que a gente faz, né, que tem a ver com as variáveis biológicas, nós precisamos colaborar muito. Não existe um trabalho que é feito sozinho, nós temos que colaborar, trocar experiências, trocar informações para a gente poder atingir um conhecimento de fato. Então, nós colaboramos muito, esse foi um aprendizado rápido, nós nos juntamos rapidamente, esse foi um outro aprendizado, e também aprendemos que nós somos capazes
de trazer soluções para a sociedade. No entanto, e eu acho que é um pouco, aconteceu no mundo inteiro, e é um pouco do ser humano, passado aquela coisa da emergência, do drama, da parte mais dramática da pandemia, as pessoas começaram a voltar à sua vida mais ou menos como era antes. Mas eu tenho certeza de que na situação que nós formos solicitados, se a sociedade brasileira solicitar às universidades a produção de conhecimento e o apoio, nós rapidamente faremos isso. Né? Nós rapidamente conseguiremos dar conta, por exemplo, das questões das emergências climáticas. As universidades estão estudando as emergências climáticas. E é preciso juntar todo este conhecimento agora e criar políticas públicas para que nós possamos enfrentar, e tem formas para a gente enfrentar, prevenir ou mesmo sanear após um evento climático de grandes proporções. Quer dizer, você vê uma possibilidade de que as emergências climáticas elas podem ter uma relação com o possível surgimento de uma nova pandemia, por exemplo? Sim, sem dúvida alguma. Esse é um dos temas que eu passei a estudar, ou trabalhar um pouco mais depois da pandemia, porque, de uma certa forma, podemos dizer que todo mundo, pelo menos a boa parte dos cientistas, durante a pandemia, de diversas áreas, das humanidades, das exatas, das ciências humanas, já mencionei, os cientistas das ciências da vida, obviamente, todos buscaram uma forma, houve um movimento muito intenso para a busca de conhecimento sobre a pandemia, sobre o SARS-CoV-2 e sobre a Covid-19. E, de uma certa forma, todos nós hoje somos um pouco, eu, por exemplo, como farmacologista, trabalhava com neurociência, sempre trabalhei, continuo trabalhando, mas tenho uma parte do meu trabalho hoje envolve a discussão e o conhecimento sobre a Covid-19 e também sobre a Covid longa. Por conta disso, todos nós também já sabemos que nós temos que nos preparar, nós temos estudado isso e temos que trabalhar cada vez mais com essa possibilidade de que nós vamos ter outras pandemias. Tomara que não, tomara que demore muito, mas os estudos estão nos levando para nos evidenciam, nos trazem informações que estão ocorrendo mutações em determinados vírus, ou bactérias, ou mesmo fungos, que podem levar à transmissão de doenças emergentes, a doenças novas, ou doenças que já existiam e que podem voltar de outra forma, ou mais virulentas, ou de outra forma. Então, nós temos que ter clareza que as mudanças climáticas, a ação predatória do ser humano no meio ambiente está acelerando estes processos. O aquecimento da Terra, o aquecimento do planeta, são fatores que estão contribuindo para que nós tenhamos esses novos vírus, mutados ou não, que antes não infectavam seres humanos, mas que estão aparecendo e infectando seres humanos. Então, são novas doenças que podem acontecer. Muitos pesquisadores estão fazendo estes estudos, e existem estudos de predição, estudos que estão demonstrando quais são os vírus. Não é a minha área, mas existem pesquisadores que estão trabalhando na lista de possíveis vírus e bactérias que podem ser os atores das próximas pandemias. Em termos de Brasil, Soraya, a ciência brasileira,
pensando num sistema mais amplo ainda do que a ciência, se a gente está preparado para prever o surgimento de alguma nova pandemia ou o surgimento de algum vírus que possa aí provocar situações tão complicadas quanto uma pandemia? Sim e não. Eu acho que nós temos um aprendizado doloroso e terrível da pandemia da Covid-19, que as nossas gerações não vão esquecer, obviamente, não podem esquecer, né? Nós temos obrigação de trazer sempre esse assunto e buscar compreender o que levou à pandemia, como que ela aconteceu, o que nós fizemos para atravessar aquele período. E com esta compreensão, com estes estudos, nós temos que ter isto muito presente, porque numa situação de uma nova epidemia ou pandemia, nós temos já uma capacidade instalada que vai, como eu já disse anteriormente, que certamente nos dá mais elementos para combater. No entanto, nós também temos que trabalhar para a prevenção, né? Não só ficar esperando a próxima pandemia. Então, nesse sentido, acredito que nós ainda temos um caminho relativamente longo a percorrer. Nós precisamos trabalhar mais na prevenção e na predição, né? Nós temos ferramentas fantásticas hoje para fazer predição. Análise de dados do ambiente, análise do sequenciamento dos patógenos. Nós podemos fazer análise de dados com grandes computadores, né, com grandes bancos de dados, que nós, no Brasil, nós temos alguns bancos de dados muito bem, não vou dizer estruturados, mas muito bem formados, e que nós podemos estruturar, né? Estamos estruturando, mas que podemos continuar fortemente nessa estruturação de dados, de tal forma que isso nos ajude a prever e prevenir a próxima epidemia ou as próximas epidemias, né? Então, nós estamos preparados, mas não estamos, porque, ao mesmo tempo, nós precisamos de mais políticas públicas para fazermos essa prevenção. Então, a ciência está trabalhando, os cientistas estão trabalhando, vão continuar, como nunca deixaram de fazer antes da pandemia e durante e agora, mas nós precisamos também de políticas públicas. E uma forma que nós estamos vendo, vários pesquisadores agora estão propondo, apoiando, é a criação de um centro de prevenção e controle de doenças do Brasil, né? É um CPCD, que é uma iniciativa que está partindo de vários pesquisadores, de vários médicos sanitaristas, de entidades da saúde coletiva, que estão buscando a criação deste centro, que vai congregar universidades também e entidades, mas principalmente que vai fazer pesquisas ou congregar pesquisas e dados para a prevenção de doenças ou a predição de novas epidemias. Além disso, esse centro ele poderá estabelecer normativas. Então, numa situação de emergência, ou numa situação de calamidade pública, quais são as diretrizes? Hoje, quem faz isso é o Ministério da Saúde. Então, se acontece uma enchente, como aconteceu, né, em Porto Alegre, dramática, tantas vidas, ao mesmo tempo, nós temos que ter um plano de contingência. Como é que nós saneamos, ou como é que nós abordamos o pós-emergência? Se nós temos uma emergência climática,
no caso dos grandes aquecimentos, quer dizer, semanas de temperaturas acima de 40 graus, num determinado local, como é que a gente vai abordar esta população depois? O que a gente vai oferecer para esta população, em virtude de uma situação tão dramática como o aquecimento global e que produz muitas doenças, não só doenças transmissíveis, mas não só contribui para as doenças transmissíveis, mas pode ter doenças que não são transmissíveis, né? Como o infarto do miocárdio, como mais pessoas tendo AVCs, como problemas metabólicos, problemas de saúde mental. Então, tem vários estudos já mostrando que os aquecimentos, as ondas de aquecimento, produzem doenças. Então, esse centro, ele pode dar diretrizes para a nossa atuação enquanto instituições. Então, vamos juntar universidades, institutos, vamos juntar o Ministério da Saúde também, claro, porque tem que estar numa ação coordenada para combater a situação que nós tivermos que combater. Maravilha. Soraya, o acervo da pandemia, do Sou Ciência, ele está organizado em 17 temas. Um dos temas, talvez o mais polêmico e mais relevante, seja o que se refere a vacinas. Que, sem dúvida, né, que eu acho que a questão da vacina foi a mais controversa do ponto de vista da desinformação ou da contra-informação que houve por parte do governo federal na gestão da pandemia. Então, acho que isso também nos pede, né, a gente que trabalha de uma maneira com divulgação científica, deixar a população informada, atualizada em relação aos avanços, né, das tecnologias das vacinas. Uma vacina, um tipo de vacina que, enfim, se desenvolveu bastante durante a pandemia, né, foi a do RNA mensageiro. Então, que retrato que você tem hoje da afirmação das vacinas? Bem, então, esse é mais um exemplo de uma ciência que já estava sendo feita, né, já estava em andamento nos Estados Unidos, na Alemanha, inclusive agora, recentemente, foi objeto do Prêmio Nobel, né, de Medicina. Então, esse é um exemplo de uma ciência que não foi criada da noite para o dia, né? A ciência não cai do céu, não é criada, não é uma coisa imediata. Tem um tempo. E ela estava em andamento, não para a Covid, não para atacar a vacina, ter a vacina e atacar a Covid. Não, estava sendo produzida esta metodologia e essa produção de compostos com base no RNA mensageiro para o tratamento de outras doenças, E já vinham várias pesquisas de muitos anos, não foi por causa da Covid que surgiu a tecnologia, né? Quando, no advento da Covid-19, com isso diante das nossas vidas, dos nossos enfrentamentos que nós tínhamos que fazer, claro, foi pensado também para a produção de uma vacina, que é a vacina de RNA mensageiro, não precisamos falar a marca, mas que vinha sendo já pesquisada, vinha sendo desenvolvida. E com a produção desta vacina, nós certamente tivemos um elemento que foi extremamente importante para combater a pandemia, e nós fizemos os estudos clínicos, claro, já tínhamos, estavam sendo feitos os estudos pré-clínicos, os estudos clínicos, e se demonstrou que a vacina era eficaz. Então, ela foi registrada, foi licenciada, a partir dos dados que foram analisados pela Anvisa, que é no nosso país, que é a agência reguladora.
assim como já tinha sido analisado pelas agências de outros países e pela OMS. Então, e hoje, passados 4 anos de vacinação, milhões e milhões de pessoas que foram vacinadas no mundo inteiro. Eu mesma tomei as 2 primeiras doses, não foi dessa vacina, foi da vacina que nós éramos os coordenadores. A Unifesp era a coordenadora da vacina de Oxford, e eu fui voluntária do estudo de fase 3 da vacina de Oxford, que foi a vacina que foi utilizada durante o primeiro e segundo ano, na 2021 e 2022. Então, foi também uma vacina muito importante, porque salvou muitas vidas e foi uma tecnologia também diferente, que a gente pode, num outro momento, falar. Mas, e que foi bem sucedida até aquele ponto. Depois surgiram os mutantes, as mutações, e com o advento das mutações, as vacinas foram ficando menos atualizadas, né? E a vacina de RNA foi a que mais se adaptou, a que mais nós conseguimos adaptar para combater as variantes, né? Então, as variantes do coronavírus, do SARS-CoV-2. Então, a tecnologia já vem sendo utilizada, no mínimo há 4 anos, com as vacinas, e nós já temos estudos estatísticos suficientes para demonstrar que a vacina de RNA mensageiro é segura, né? Já temos estatísticas e mais estatísticas, porque é importante, eu como farmacologista posso dizer, os estudos de fase 3 é com uma população mais reduzida, é com uma população bem delineada para o estudo de fase 3, para a pesquisa, que é a última fase antes de ser levada para licenciar uma vacina ou um medicamento. Mas depois de licenciado, o medicamento ele continua sendo investigado, né? É o que nós chamamos de fase 4, que são os estudos populacionais. Então, os estudos populacionais, eles continuam sendo feitos. E nós já temos 4 anos de estudos, né? E as estatísticas mostram, estão aí para demonstrar que a metodologia, a tecnologia é segura, né? Não só a tecnologia é segura, como os procedimentos de regulação que nós temos são também seguros. Soraya, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela teve um papel efetivamente importante, né, e correspondente às dimensões dela na organização do combate à pandemia. Agora, o governo do presidente Trump tem uma situação de aberto conflito com a OMS e também com as entidades científicas dos Estados Unidos. Diante dessa possibilidade, né, de surgimento de uma nova pandemia, e você vê o país que tem a maior produção científica global, cuja produção também tem maior impacto na ciência global, como é que se desenha um cenário global se o país mais importante do ponto de vista da produção científica começa a ter a sua política científica deteriorada? Então, esta é uma grande questão agora, estamos todos muito apreensivos, né? A ciência no mundo está apreensiva, os cientistas brasileiros também, porque estão já ocorrendo cortes orçamentários na ciência dos Estados Unidos, e nós sabemos que os Estados Unidos, eles são liderança na ciência, especialmente na área da saúde, não só, obviamente, mas na área da saúde, a partir do National Institutes of Health, o NIH. O NIH tem milhares de pessoas
trabalhando e tem financiamentos, às vezes não só no próprio NIH, nos campos do NIH, mas em diversos grants, né, projetos que são aprovados em todos os Estados Unidos. Então, os pesquisadores na nossa área dependem muito destes financiamentos que estão sendo cortados agora. O CDC também está, que é o Centro de Prevenção de Doenças, também de doenças nos Estados Unidos, eles também estão sofrendo cortes orçamentários. Vemos com muita preocupação essa descontinuidade, cortes, pessoas que estão sendo demitidas, algumas já perseguições também, que nós estamos ouvindo, dependendo do tema da pesquisa. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, e isso nos causa preocupação, porque certamente, no caso, vamos pegar o exemplo da Covid-19, os Estados Unidos e o que foi produzido sobre o SARS-CoV-2 durante a pandemia, mesmo sob o governo, do primeiro governo do mesmo presidente, do atual presidente, mas em outro governo, mesmo naquele momento, os Estados Unidos não deixou de produzir informações e dados extremamente importantes para a ciência do mundo, e que possibilitou também a produção de novas vacinas, ou de novos tratamentos, ou da compreensão do que estava acontecendo com a doença Covid-19. E mesmo com as sequelas da doença Covid-19, porque os Estados Unidos também têm grandes pesquisadores na área de dados, na área de predição. Então, nós estamos hoje com essa possibilidade com essa situação que está acontecendo, nós estamos diante de grandes preocupações, porque numa nova pandemia, nós podemos estar com um sistema bem menos preparado do que tínhamos em 2020. Para a gente finalizar, Soraya, como é que a comunidade científica pode se preparar melhor para uma possibilidade de uma nova pandemia se enfrentar à desinformação? E aqui, desinformação, pensando aqui, tanto na comunicação científica, propriamente dita, né, entre pares, dentro da comunidade científica, como também da comunidade científica frente à população. Como é que você acha que tem que se preparar melhor para isso? Sim, dentro da comunidade científica, nós temos um sistema que nós conhecemos bem, né? Nós sabemos que nós temos um sistema que funcionou durante muito tempo. Nós só não podemos permitir que ele seja deturpado. Então, por exemplo, no caso das revistas, né? As revistas científicas. Hoje nós temos revistas predatórias, que são aquelas que publicam um artigo sem tantos crivos, sem tantas análises, e que o autor paga, às vezes, altas quantias de recursos para publicar. Então, nós temos as revistas que têm esta característica, nós temos que observar bem. Mas nós temos, em contrapartida, um sistema de revistas, de publicações que são confiáveis, que têm base, né? Que têm uma história de construção de muito boa reputação, com rigor, né? Como deve ser a ciência. Então, nós temos que estar atentos a isso. Por outro lado, nós sabemos que aumentou muito, por conta da forma acelerada que a ciência está operando, de publicar, nós estamos tendo mais casos de artigos retratados, nós estamos tendo casos de plágio, nós temos casos de
dados que são falsificados. Recentemente, nós tivemos a retratação do artigo do Didier Raoult, que foi um pesquisador, que era um pesquisador que tinha uma boa reputação até este momento, um pesquisador francês, né, e que publicou dados falsificados sobre a cloroquina no tratamento da Covid-19, e numa boa revista. Só que agora, depois de comprovados, depois de feitas todas as análises, o artigo teve que ser retirado. Então, nós temos que estar vigilantes e atentos. Os cientistas não podem, a ciência é um lugar de debate contínuo e nós temos que estar sempre atentos e sabendo que existem essas coisas agora no mundo que nós vivemos, nesse mundo virtual principalmente. Agora, para a grande população, nós temos um desafio muito maior, porque a população quer saber sobre a ciência. A população brasileira, a sociedade brasileira, e o Sou Ciência já investigou isso, por meio de pesquisas de opinião que nós fizemos. A sociedade brasileira apoia os cientistas, apoia as universidades públicas, só que nós ainda não temos um ecossistema capaz de fazer toda a transmissão que nós precisamos fazer. Para isso é preciso políticas públicas, né? Não é só a vontade do pesquisador. Eu vejo muitos nossos colegas hoje estão se esforçando muito, né? Eles estão fazendo vídeos, podcasts, nós aqui estamos, né, nos esforçando também. Nós estamos fazendo Instagrams e etc, etc, etc. Mas é preciso ter uma política pública que permita que nós tenhamos isso de maneira muito mais abrangente, disseminada, e que a gente produza um ecossistema capaz de fazer frente ao ecossistema dos negacionistas, porque nós estamos vivendo isso hoje. Tem um ecossistema montado que reproduz informações falsas ou informações distorcidas. E nós temos que não temos que ficar combatendo estas informações o tempo inteiro. Nós temos que ter a nossa construção, as políticas públicas que nos apoiem para fazermos esta disseminação da ciência e do que é a ciência, porque a sociedade quer saber, quer apoiar, mas ela também quer saber o que é ciência, e ela precisa saber discernir também, as pessoas precisam saber discernir o que é científico do que não, do que é enganação, né? Então, tem o método científico, tem os elementos da ciência que precisam estar acessíveis para todas as pessoas, é a educação em ciência, né? Maravilha. Professora Soraya Ismaili, coordenadora do Centro de Estudos, Sociedade, Universidade, Ciência, o Sou Ciência da Unifesp, titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina, também da Unifesp, falou aqui com a gente sobre o acervo da pandemia de Covid-19, que eu convido todos vocês a visitarem, porque, de fato, é um material vasto, que passou por uma curadoria muito bem trabalhada e, portanto, é um material de memória fundamental para quem viveu a Covid-19, a pandemia da Covid-19, e para quem não viveu também, para quem, naquele momento, ainda, né, não tinha muita percepção da vida. Soraya, outro dia, num almoço com uma amiga, ela estava falando o seguinte, que uma filha dela, de 4 anos de idade, olhou fotografias da família, né, e falou, mãe, por que está todo mundo de máscara nessas fotografias, né? Então, o acervo da pandemia vai ser muito útil para uma criança como essa, né, e as que estão vindo também, que precisam saber, né, que houve a pandemia
e que houve um enfrentamento, infelizmente, né, precisou haver situações de enfrentamento desnecessárias se houvesse uma política de combate consequente, né, não negacionista. Então, convido a todos a conhecerem o acervo da pandemia. Muitíssimo obrigado por ter estado conosco aqui. Eu que agradeço, muito bom estar com vocês, um grande abraço a todos e todas.